Bom, boa tarde aos presentes. Damos início, então, à 19ª reunião ordinária do Concidade, marcada para hoje, dia 15 de 12 de 2016, e por falta de quórum entramos nos 15 minutos de tolerância. Obrigado. Preparando já para o próximo computador, então vou cumprimentar todo mundo. Eu preciso habilitar bem o microfone.
Mas falou como isso?
está ganhando 500 metros quadrados ali no Petroeste, mas está muito, porque mais, 20 e poucos metros, agora está reclamando por 280 metros que não apareceu. Ele já vendeu a área, o velho, não está. Só, que nem os outros, só para confirmar, faça favor, quem está apto a votar, faça favor, só erguer o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na tampa. Diga. E, né, nem preciso dizer, né? Se alguém sair um pouquinho antes, já se foi. Só avisa antes, que a gente vai parar, né? Vamos tentar ser o mais rápido possível. Podemos partir já, acredito que ninguém respondeu nada nos e-mails, acredito que a pauta tá ok, todos receberam, né? A votação da ata, alguma consideração da ata da reunião passada? Não? O item 4 que o senhor tinha ali foi tirado, 4.1 foi tirado da pauta. Por até uma questão aqui de nós andarmos ser mais objetivos, eu vou pular o item 4.2, mas só dizendo que, na verdade, o item 4.2, acredito que o ano que vem vai ter uma configuração nova do Concidade, porque com a relação que a gente tem aqui de substituição dos conselheiros, vão ser substituídos mais de 50% dos conselheiros. Item 4.3. Apresentação e debate de liberação dos processos encaminhados às câmaras técnicas. Nós temos dois, que inclusive era da reunião passada, que não foi possível ser discutida por falta de quórum. Protocolo 28.281/2016, da RC Industrial Limitada, EPP. Solicita a correção de gravame de curso hídrico nascente
respectiva APP sobre a área de terras, matrícula 112.008, localizada próximo ao bairro Santo Antônio, conforme prevê o inciso 4º do artigo 477. Faz favor, Tati. Bom, a área que ele solicitou o desgrave da EIA, que tem nessa área, e solicitou o desgrave de uma área de preservação também, que está conforme o plano diretor. Ele tem um curso d'água que passa por ali, né? Só que ele disse que não tinha, né? Então, ele solicitou para que seja alterado o plano diretor. Aí, sim, a parte, acho que eu botei aqui, mas a parte do desgrave da EIA, a gente indeferiu porque ele não apresentou a documentação necessária, que tem que apresentar um laudo justificando e tal, ele não apresentou. Foi até solicitado, mas eles não apresentaram. Aí, o parecer diz mais respeito à parte do desgrave da área de preservação. Tá, assim, para fazer o desgrave de uma área de preservação, a gente fala desgrave, né, mas é tirar do plano diretor, porque o plano diretor ele foi feito baseado nas imagens de 2010, 2011 do Estado, e tem alguns cursos d'água que, que, na verdade, não são curso d'água, porque ele, pela imagem aérea, tinha alguma vala, alguma coisa, ou drenagem pluvial, e eles colocaram como curso d'água. Só que, quando vai no local, verifica não é, ou não tem água, ou era uma drenagem pluvial, só de água da chuva, né? Só que, como está gravado no plano diretor, aí ele precisa passar aqui pelo Concidade para poder alterar. Como se trata de curso d'água, assim, essas questões são sempre na Fátima, não é no órgão ambiental municipal. Então, a gente solicita, eles têm uma instrução normativa específica que é para que descaracteriza aquela área. E eles solicitaram, eles já se adiantaram, né, porque quando vai para a Câmara e eles não apresentaram, a gente solicita. Mas eles foram na Fátima, daí a Fátima foi lá, fez vistoria, né, os técnicos, e a conclusão é que, dessa forma, foi analisada a documentação em observância à Instrução Normativa 56, sendo realizada a vistoria na data de 27/7/2006, na constatação da inexistência da nascente e do curso hídrico mencionados, implicando de modo associado na inexistência de APP, confirmando o disposto no estudo técnico de descaracterização de APP, conforme apresentado. Então, eles foram lá e verificaram que realmente não existia. Aí, a fundamentação do parecer é que a área em questão, segundo o plano diretor, possui zoneamento de UM, que é a Unidade de Moradia, e Área Especial de Interesse Ambiental, a EIA, e Área de Preservação, a APP. O requerente apresentou o estudo de descaracterização de APP, o qual foi encaminhado para a Fátima, Fundação de Meio Ambiente, que é o órgão responsável por assuntos relacionados a alterações de cursos d'água. De acordo com o ofício emitido pela Fátima, em anexo, após análise da documentação, conforme IN 56 e vistoria realizada no local, constatou-se a inexistência de nascentes e cursos hídricos na área supracitada, implicando de modo associado na inexistência de APP. Aí a conclusão é que, pelo exposto, com base na Lei Complementar 541, que é o plano diretor, e a Lei 12.651, que é o Código Florestal, a Câmara Técnica conclui pelo deferimento do pedido de correção de gravame de curso hídrico. Aí o desgrave da EIA, ele tem que fazer uma nova solicitação, né? E daí vai ser analisado tudo mais para ser verificado. Alguém tem alguma dúvida? Não, isso é o requerente. Ele entra na Fátima, apresenta a documentação conforme a IN 56, e a Fátima emite esse documento. Aí ele apresentou, junto com a solicitação, junto com esse laudo de descaracterização, apresentou na Câmara Técnica. Sim, não.
Mas, a princípio, é um documento, né, tá anexado ao processo o documento da Fátima mesmo, né? É um documento com selo, tudo, Documento Sim. oficial de um órgão oficial. Isso? Ok. Colocamos só em caráter de votação, por favor. Quem concorda, então, com o parecer favorável, por favor, se manifestar. Em regime de votação, quem não concorda, por favor, se manifestar. E se alguém se abstém, por favor, se manifestar. Nenhum. Sim. Só o... Isso. Só a parte da APP. Protocolo 24.975/2016, de Admir Liston. Solicita a correção no mapa, anexo 6 do Plano Diretor de Chapecó, referente ao gravame de estrada municipal que corta parte da área de terras localizada na linha Cachoeira. Essa área de terras ela fica localizada aqui, SC 480, né, para baixo do Marechal Bormann, seguindo sentido sul. Ela fica por aqui, nessa região, linha Cachoeira. Aqui tem um zoom. A gente vai discutir o desgrave dessa estrada aqui, ó. Que já nessa imagem de 2010, dá para ver que ela não existia, que era usada para plantação. O Evandro vai ler o parecer da Câmara? Bom, trata-se de solicitação de desgrave da estrada municipal, né, como já falou a Julie, que corta a parte da área de terras de propriedade de Admir e Roseli Liston, localizada na linha Cachoeira. Já tinha um parecer anterior solicitando maiores esclarecimentos em projeto, então a fundamentação é considerando que foram apresentados os documentos solicitados no parecer número 26, 2016, comprovando a inexistência do trecho da estrada municipal, considerando também que foi apresentada a anuência dos lindeiros afetados pelo desgrave no trecho do processo e o relatório fotográfico apresentado, mostrando que o referido trecho atualmente é utilizado para cultivo agrícola. Então, diante disso, a Câmara de Mobilidade Urbana, Trânsito, Transporte e Acessibilidade opina pelo deferimento do pedido. Ok. Alguma consideração? Não? Só um pouquinho. Essa estrada aqui é essa da lateral aqui, ó. Tá? E ali a plantação é aqui no meio. Aqui que seria a estrada, no caso, né? Em 2010 dá para ver ali que já não tem estrada nenhuma, ó, aqui. Tem mal um vulto aqui, um negócio. Que seria essa que está em rosa no mapa. Ok. Caráter de votação, então, por favor, quem é favorável ao desgrave, por favor, se manifestar. Quem não é favorável, por favor, se manifestar. E quem se abstém? Ninguém. Aprovado, então. Protocolo 27.640/2016, de Glicério Weber. Solicita aprovação de 6 pavimentos de garagem acima do térreo no lote 5 da quadra 48, localizada no centro, esquina entre as ruas Clevelândia e Avenida Nereu Ramos, próximo ao terminal urbano. Então, a solicitação se refere nesse lote ali da esquina. Todo mundo, imagino que conheça. É uma área urbana central. A princípio, então, segundo o esboço preliminar aqui, seria um pavimento térreo comercial, daí mais 6 pavimentos de garagem, 10 pavimentos de uso comercial e 26 pavimentos de uso residencial.
Tá? Uma expectativa de usuários em torno de 385 pessoas ao todo. O que o plano diretor diz? No artigo 131, são consideradas áreas não computáveis para o cálculo do potencial construtivo aquelas destinadas às garagens e uso comum da edificação, desde que estejam localizadas no subsolo, térreo e mais 4 pavimentos, simulando ali o que está em verde no caso. A construção de 5 ou mais pavimentos de garagem acima do térreo, sem cômputo de sua área no cálculo do potencial construtivo, depende de prévia aprovação do Conselho de Chapecó. É por isso que ele está aqui. Então, o artigo 133 traz que a taxa de ocupação da base vai corresponder à máxima projeção ortogonal permitida para o embasamento da construção, limitada pela altura máxima de 14 metros e 40 centímetros. E na AUC e AUT fica autorizada a construção de até 4 pavimentos de garagens acima do embasamento com taxa de ocupação de 80%. A princípio, então, seria uma parte dos pavimentos com 90%, e aqui 1 ou 2 com 80%, então, respeitando o que diz o parágrafo 1º. Só um pouquinho, só para tem os pareceres, só para a gente ver o que é. Vamos ver o parecer das câmaras para a gente já ter orientação. Sim, a Câmara de Planejamento opinou pelo deferimento da solicitação de 6 pavimentos de garagem acima do térreo. Porém, existe a questão dos que que deve ter 80%, né, de taxa de ocupação, que deve seguir o plano diretor. Acima dos 14,40. Na Câmara de Mobilidade também o entendimento é o mesmo, que foi deferido, opina pelo deferimento do pedido de liberação para a construção de 6 pavimentos acima do térreo, sem cômputo no potencial construtivo, desde que respeitado o disposto no artigo 133, que em especial a taxa de ocupação de 80%. Só para ficar claro, vocês entenderam? As duas câmaras seria permitido 6 pavimentos, mas respeitando a altura de 14,40, acima do 14,40 teria que ter o recuo. Tá, antes de passar às observações, nós temos um interessado que gostaria de se manifestar. Pode vir, faça favor. Então, é mais para esclarecer mesmo. No primeiro momento não havia ficado claro para nós essa questão dos 80%. Sim, meu nome é Ariel, eu sou representante do escritório do Glicério, sou arquiteto também, trabalho lá no escritório. O Glicério não pôde estar presente hoje, então eu vim representar. Mas acredito que agora tenha ficado mais claro. 90% seria liberado, então, os 6 pavimentos, sendo os outros 2 últimos de 80%. Tá? Então, a princípio, ficou claro. No primeiro momento, nós imaginávamos que esses 14 metros e 40 eles seriam ampliados até a altura total do embasamento, que seria até o último pavimento ali de garagens, né? Mas o plano diretor fala dessa forma, né? Então, que o embasamento teria que ser respeitado até os 14,40. Então, da nossa parte, acredito que seja isso. Não sei se alguém tem alguma questão, alguma dúvida. Só um pouquinho. Ederson Antonini. Se tu está bem lembrado, Wilson, na época desse plano diretor, teve bastante polêmica esses itens do estacionamento. Fui contra essa liberação porque não vejo vantagem ao município não ser cobrado nada pela essa liberação de 2 pavimentos. Então, após os novos vindo agora, após o recesso aí, eu acho que nós temos que ver a vantagem que teria o município para liberar esses 2 pavimentos. Certo? Porque está tendo vantagem só o empreendedor.
Se ele quisesse fazer os 2 pavimentos, ele teria também a outorga onerosa, que liberaria o índice construtivo. Demais, acho que é o índice 1, né? Aumenta 1. É 9 hoje sem pagar e mais 1,2 pagando. É isso, né? Acho que é a área do... Então, ele poderia quase adquirir. Nós teríamos que ter uma contrapartida. Eu vejo que nós temos que estudar isso, porque se ocorre liberando. Aonde a gente tem uma falta de estacionamento, é ofertado estacionamento ao município. Ali é uma rua extremamente complicada. Nós temos que ver isso, é uma rua que já é problema de trânsito, botar 392 pessoas e não ter o estudo de impacto de vizinhança para a implantação dessa edificação ou para nós liberarmos isso aí, eu acho que é prematuro. Nós começar a analisar a cidade como um todo, não mais só construção. Estou falando isso em reflexo de vários edifícios já liberados anteriormente. Aí nós temos muitos. Vamos começar a encher o centro, permite diversos, está saindo aqui nessa região, aí, nem tanto, tem vários já implementados. Temos o problema do CPC, já que já não tem estacionamento ali nem para os usuários dos de sala. Imagina para quem vai lá. Aí nós estamos planejando mais. Quantos comerciais tem ali? 8? 10. 10 comerciais. Quantas salas darão? Comerciais ali, 34 unidades. No mínimo 34 carros dos proprietários das salas comerciais, mais clientes... Mas a secretária... Então, eu estou vendo isso... quando o legislador criou essa possibilidade, nem ele sabia como resolver. Mandou para nós. E nós temos que assumir o pepino e analisar caso a caso. Eu vejo que nós temos que ter alguma contrapartida ao município para ser vantajoso isso aí, porque ali ele está considerando 80%, dá 1,6% do índice. Então, quanto ele está ganhando de lucro real implementando esse? E já tem mais 3 prédios ali próximos, na outra esquina, sendo implantados já. Então, nós teríamos que ter esse estudo de impacto de vizinhança, né, para dizer como é que vai comportar isso aí. Eu acho que eles teriam que ter alguma oferta de estacionamentos públicos ali. Tá, porque uma coisa é a questão do estudo de impacto de vizinhança, outra coisa é a legalidade de construir. Né? Legalidade ele pode. Né, ele pode, se nós claro, agora mudando ali que vai diminuir os 2 últimos, né? Mudando de garagem. Mudando a nossa autorização aqui, que reflete para ele e 1,6 do índice construtivo. Um terreno vamos ali para ficar fácil o cálculo, 500 metros dá 1.600 metros de área construída, acho que é o próximo disso. Quanto custa esse índice para o empreendedor lá? Quanto ele ganha? E qual a contrapartida para o município? Então, nós temos que pensar, nós vamos ter um problema gravíssimo ali. Embora a gente já está adensando bem ali, o índice central, eu vejo que a gente tem que ter alguma forma melhor de ter alguma contrapartida do município, até pelos outros que estão saindo no entorno. Não, o que eu lembro, e vocês também lembram disso, que quando entrou os 5 pavimentos ali do edifício da nossa casa, nós cobramos de, pelo menos, ter uma ideia melhor da apresentação do projeto, desde fachada, ocupação da base e tudo, né? Não estava nessa reunião. Mas foi isso, né? Lembro que a gente cobrou. Foi analisado os acessos, foi analisada a questão desde fachada, se tem recuo, se não tem. Eu lembro que isso foi discutido naquela ocasião. Aqui nós não temos ainda, porque na verdade é uma... Estudo de volumetria. Isso. Né? Então, eu acho que é prematuro. Eu acho que, já que está o colega que está representando o escritório, que eles pensassem numa contrapartida ao município, que eu acho que pode ser interessante, ou outra situação. Né? Mas a autorização remete ao concidade, nós podemos fazer Não. Eu vou dar uma opinião. Você está falando na questão de um estudo de impacto de vizinhança. Eu entendo assim aqui. Primeiro, o plano diretor permite, desde que o Concidade aprove, né? Se for solicitado um estudo de impacto de vizinhança, pode ser solicitado medidas mitigadoras e compensatórias. Não são medidas que beneficiam a prefeitura, o município, mas a cidade como um todo. Fala o município, eu quero me referir a quem vive aqui, não ao prédio.
ao município. Então, eu entendo assim, ó, que não discordo do que tu está dizendo, mas, então, pensar numa medida mitigadora, compensatória, para que não haja um impacto tão grande na região, porque nós temos o terminal, nós temos uma região central, então, de repente, seguir nesta linha. Contrapartida. Fica dentro mas o termo mais correto, não existe contrapartida, como ele disse, seria uma medida mitigadora que o estudo de impacto de vizinhança iria prever, né? Que foi o que aconteceu naquele da nossa casa, na esquina do Bom Pastor, ali. Concordo com a Tânia. Para mim, o termo, eu só penso que, para as futuras gerações, isso aqui, eu acho que tem que sair mais desse tipo de edificação, mas nós temos que começar a pensar que, se nós colocarmos 10 desses, são 3.800 pessoas numa quadra, e pode colocar mais 10 ainda na mesma quadra. Então, assim, nós só temos que começar a pensar essas situações. Nós podemos até fazer alguma resolução aqui, depois interna, presidente, que já venha para ser aprovado. Para ser aprovado, já venha essa melhor situação. Esclarecido. Isso. Paulo Linderman, Cresci. Eu não sei se eu entendi bem, mas assim, ó, é possível, né? Então, eu acho que se for para compensar alguma coisa, seria outorga ali de construção. Mas eu faço uma pergunta assim, ó, se ele não coloca 2 andares ali, é mais gente para estacionar fora do prédio. Então, eu entendo que se ele está colocando 2 pavimentos ali, a mais de garagem, eu entendo que nós estamos tirando esses carros da rua, né? Então, no trânsito vai congestionar, mas o plano diretor permite. 2 câmaras técnicas disseram que é possível. Paulo, eu discordo, porque esses 2 andares de garagem... Eu tenho o direito de discordar, como eu tenho de botar minha opinião. Sim, eu posso explicar por quê. Que essas 2 unidades de garagem vão autorizar ele a poder projetar mais área, porque no número de garagens limita o número de apartamentos e de salas comerciais. Então, se você não tiver pelo próprio Código de Obras, uma coisa barra na outra. Então, você vai diminuir o número de pessoas. Vai perder ali, tirando esses 2 andares de garagem, talvez 4 ou 5 andares de apartamento, ou um de sala comercial, então outras interferências. Eu não estou dizendo que eu sou contra, eu só acho que vai vir mais desses, e nós vamos estar trazendo um problema muito grande para a cidade. Porque assim, eu acho que nós tínhamos que ter edifícios garagem no município, que tinha que ter isenção fiscal para construir. Na verdade, Paulo, não é questão de outorga, não, é questão de mostrar como é que vai se dar a ocupação dali, como é que vão entrar esses veículos naquela garagem, como é que vai resolver o estacionamento, vai ter recuo, não vai ter recuo, vai ocupar a via, não vai, é mais esse sentido. Ele podia ser inteiro de garagem. Não, é mais essa questão da discussão de como é que ele vai ocupar o espaço ali, que foi discutido naquele outro da nossa casa. Boa tarde. Valdemar Stoll, entidades. É a primeira caso que está sendo discutido, que ou já foi feita alguma exceção de alguns prédios de levar 2 pavimentos a mais de garagem. Não, porque abriu a exceção, daqui para frente vai continuar. Não está sendo aberta a exceção. Ele pode ser inteiro de garagem, se for o caso. Sim. O que veio para discussão aqui... Mas aí tem o recuo maior. Isso. Ele vai ser recuado. É que a proposta que veio era para não recuar os dois, o que está em vermelho ali, ó. Na verdade, não, isso não pode. Ele vai ter que recuar. Como é que vai ocupar essa garagem lá dentro, não sei. Pode ser que isso prejudique. Geralmente, na projeção das vagas, isso atrapalha. Por isso que, geralmente, eles querem fazer alinhado todos os pavimentos. A solicitação deles é fazer os 6 pavimentos na divisa. Só com 90%, isso, e não com 80%. Isso. Bom, eu particularmente discordo. Não, isso já foi dito que não é permitido. A questão agora é só que a gente está discutindo que não tem claramente como é que ele está sendo ocupado no terreno. Mas está previsto em lei que pode ser feito, acho que não tem por que ficar discutindo. Se eles concordam. Não, tem. Sim, fazer a aprovação do Conselho, mas eu estou dizendo de nós ficar discutindo se pode fazer acima de... Não. O que está sendo discutido aqui, que de repente a empresa tem que trazer uma proposta de como que isso aqui vai se dar, ou se eles vão ter alguma outra medida para compensar a entrada de veículos, se vai ter que ocupar a via, entende? Que foi discutido, por exemplo, naquele outro... Imagina o horário, eu lembro, foi muito discutido na outra reunião, no horário do pico. Imagina todas essas garagens saindo do prédio. Como é que vai se dar? Como é que você vai portar ali na Nereu Ramos, que a gente sabe que tem o fluxo de veículos ali? É mais isso.
Só uma coisa também, presidente, para o Paulo. O estacionamento, por um lado, para o investidor, é bom para quem vende, mas para o sistema da cidade como um todo, que a gente está pensando em cidades mais sustentáveis, toda essa questão você favorece ao carro, fortalece a utilização do carro. Então, sim, nós temos que começar a ver até onde é o limite disso aí, para nós segurarmos qual é a melhor situação para a cidade. Nós não temos que propiciar diversas soluções que venham a melhorar. Como ali tem integração com o terminal urbano, teria que favorecer outras coisas, né? Por isso que eu falei, em medidas, talvez que a Tânia usou o termo correto, medidas mitigadoras, ou ele explicar o porquê que nós devíamos aprovar isso aí, porque assim, senão não precisaria estar vindo para cá, se fosse simplesmente atender a legislação, não precisa vir para cá. Não, a questão é que eu levanto assim, ó, tu chega ali e vai estacionar o carro, não tem. Então, se sair um edifício só garagem, vamos supor, está no plano diretor, não precisa nem vir para a cidade, eu vou fazer impacto de vizinhança, mas eu vou botar um prédio. Então, o que ele está discutindo é 2 pavimentos. Os 80% eu não discuto. A questão é o seguinte, se eu, do lado dele, eu colocar um edifício garagem, o que nós íamos nos opor? Ele teria que vir para a cidade para mim botar um edifício garagem do lado dele? Essa é a pergunta. Uhum. Teria que vir? Sim. Pelo porte do empreendimento, sim. Aí nós poderia dizer não. Não seria um louco, né? Mas não poderia. dizer não, mas exigir pelo menos que seja apresentado alguma compensação, não em termos de valores, como foi dito aqui. Alguma questão da ocupação. Qual que é a melhor ocupação ali? Aí é botar a cabeça para pensar. Entende? Ao invés de eu lançar de repente esses veículos, imagina 50 Paulo, veículos saindo direto da via. vai dar a solução. Ele tem como no projeto ali apresentar. Agora eu entendi. Então eu queria dizer assim, ó, porque eu entendo assim que um edifício garagem ali do lado ia ajudar muito, porque hoje você não tem onde estacionar mais ali. Não, com certeza. Então se você coloca um edifício garagem ali, você vai resolver. A questão é essa compensação, eu sou a favor também. Eu só não queria exigir uma coisa que não está prevista. Não. E se, de repente, o arquiteto, o empreendedor, fizesse uma proposta de implantação, oferecendo uma medida que compense esse impacto, ou compensatório, alguma coisa desse gênero, assim, que, claro, deveria estar num estudo de impacto de vizinhança, mas nesse gênero, para não liberar, como diz o Antonini, para não liberar... Abrir as porteiras de tudo, daí, que vai vir esse e vai vir em cascata. Né? Desculpa eu pegar o de vocês como exemplo, né? Mas eu acho que, de repente, ou vistas ou o empreendedor retira de pauta para fornecer esse subsídio, para a gente começar a criar esse critério, alguma coisa assim, para nós poder ter essa solução. O que tu acha, presidente? E o arquiteto propor algo, um grande recuo embaixo, onde os carros não fiquem diretamente, não saiam diretamente na via, onde ali também é um corredor de ônibus, alguma proposta que amenize o impacto desses 6 andares e a própria sombra que vai fazer nos terrenos vizinhos, entendeu? Porque vai se tornar um paredão de 6 andares de 90% quase. Nesse sentido, eu acho que poderia ser pensado algo assim, presidente. Ainda. Como? O projeto em si não prevê, porque aqui nós não temos... Não, que não tem. Identificar. Ele só tem um estudo aí de volume. Uhum. É isso, né? Eu até estou me metendo, mas é isso, né? Ele só tem um estudo de volume, ele ainda não tem Sim. Por enquanto só tem esse estudo, porque nós precisamos justamente de ter esse parecer da prefeitura para desenvolver o projeto arquitetônico, porque isso é uma questão preponderante no desenvolvimento do resto do edifício. Ele sabe que agora não vai poder mais ter os 6 de garagem, então mas vai aí trabalhar cabe, com 4 mais 2 de recuado. É interessante ter essa solução de antemão, sim. né? É importante, aí, sim. Sim, a ideia desse requerimento, dessa solicitação, era justamente para esclarecer se haveria possibilidade de liberar mais 2 pavimentos sem potencial construtivo. Porque hoje eu já posso ter quantos pavimentos de garagem eu quiser, fazendo subsolo, por exemplo. Né? Então, era justamente para esclarecer se existe a possibilidade de liberar mais esses 2 pavimentos. Existe. Estamos aqui para discutir isso também. Né? Presidente, então, como sugestão, de repente, não sei se o empreendedor lá poderia pedir a retirada e reapresenta ele já com as possibilidades ali, porque senão não vai passar aqui, amigo, já vamos te dizendo. Tá? Então, acho que de repente pede a retirada,
faz o que tem que fazer ali, a adequação, e nos reapresenta como o que tem que ser feito ali. Sim, não, se ficar definido que nós temos que prever algumas questões Ou pegue vistas. Prever algumas questões que compensem, enquanto proposta e arquitetonicamente nós podemos pensar. Com certeza, a gente volta a discutir em outro momento com formas, com medidas para tentar amenizar essa questão. Eu acho correto, acho justo. Fazemos isso, então? Então, ele retira e, pelo menos, ele já sabe que ficou definida essa questão, né? Sim. Pode ser simplificado, né? Mas que ele veja mais... Sim, que... a questão que é um estudo de impacto que vai ver os acessos e a utilização ali. Isso. Eu tenho uma dúvida agora. Vamos supor que ele colocasse ali 2 subsolos de garagem. O concidade teria que se pronunciar? Não. Então, veja bem, agora eu vou colocar outra coisa. Eu não estou, nem sei, não tenho interesse, porque geralmente quem fala tem interesse, eu não tenho interesse nenhum. Eu só estou querendo entender o processo. Eu tiro 2 andares de garagem lá e coloco mais 2 andares de sala. Eu posso? Não, na verdade sim, a gente vai analisar pelo quantitativo. Se ele jogar, vamos supor, tem 4 para cima, jogar mais 2 para baixo, claro, isso vai estar no somatório. A quantidade de veículos, isso que a gente tem que mas estaria dentro da lei, não teria necessidade de ir na quantidade. 2 subsolos. Não, mas aqui também está dentro da lei. Não, mas está indo por consideração porque tem 2, além em vez de 4, tem 6. Se não tivesse 6, tivesse 4, o consideração não está discutindo. Não, pode. Agora, porque a minha pergunta é assim, ó, se eu tiro aqueles 2 andares de garagem e está dentro do índice do terreno e eu coloco 2 andares de sala comercial, teria que vir pela consideração? Mas a ideia tua está certa, Paulo. Dentro da tua percepção, se ele tirar os 2 de garagem e jogar 2 de subsolo, passaria sem vir para concidade. Garagem. Aí, nesse caso, por exemplo, nós estamos discutindo, por exemplo, toda aquela questão de impacto de vizinhança, coisa e tal, está batido, né? Então, porque, Paulo, por que vem para cá? Uma das coisas é que em cima é para melhorar a ventilação, por isso que vem para cá para autorizar caso a caso, certo? E o subsolo ele é muito mais caro do que para cima, muito mais caro. Então, assim, o primeiro subsolo ele custa até o valor de 1,2, 1,3 cube. E o segundo subsolo custa até 2 vezes o cube para executar. Então, ele é muito mais caro, enquanto uma garagem aérea assim vai custar em torno de 0,8, 0,7 o cube. Então, a diferença é essa. Ok? Foi acordado assim, então? Precisamos colocar em votação? Não. Já ele só retira, né? Ok. Item 4.4. Apresentação de proposta de atualização do mapa de bairros, alteração do anexo 13 do Plano Diretor de Chapecó e do Decreto número 32.292 de 2016, a ser enviado por e-mail na quarta-feira, dia 14/12. Por motivos de força maior, não foi enviado, infelizmente, esse mapa, mas a gente trouxe aqui as áreas onde a gente está pensando em fazer alteração. São alterações só de perímetro de bairro, tá? A gente não está criando nenhum bairro novo a princípio. Então, a primeira alteração seria aqui na divisa do bairro Desbravador e do Vila Real, onde tem uma solicitação. Hoje em dia, a divisa é aqui nesse preto mais escuro, tá? E tem uma solicitação para que o loteamento Desbravador 2 pertença ao bairro Desbravador. Então, por isso que hoje seria esse contorno aqui que vocês estão vendo mais fraquinho, tá? Isso aqui vai ter que passar por audiência pública e vai alterar esse decreto aqui, que é o que tem a descrição dos bairros. A segunda alteração seria ali no bairro Boa Vista. Hoje em dia ele termina aqui, nessa linha mais grossa, e a gente estaria ampliando ele para englobar o loteamento Recanto, que a princípio está nessa área toda aqui. A terceira solicitação, então, seria do bairro Santos Dumont, onde a gente faria ampliação aqui para pegar o condomínio Real Park, né? Ele ampliaria esse trecho. E a quarta alteração, a princípio, seria aqui no Dom Jerônimo. Hoje em dia ele termina aqui, nessa linha, nessa divisa com esse riacho.
E a gente está ampliando aqui para pegar um loteamento e um condomínio que está em análise ali na diretoria já. Essas seriam as 4 alterações a princípio. Futuramente vai ter outras alterações com relação à criação de bairros. Nós estávamos olhando lá, Wilson, mais ou menos uns 3 bairros. Tá, aqui. O porquê disso, né? Além de ter uma concordância de tal loteamento, tem a ver com o loteamento tem a ver com o nome, não o nome tanto do loteador, do loteamento, na verdade, com a região. A questão da organização, principalmente de correio, né? Hoje está implicando muito. Aprova-se, começa-se a construir e a pessoa não tem acesso a muitos, a questão desde financiamento em outros assuntos que estão ligados à questão do endereço. Então, isso aqui não está sendo feito à toa, é porque já tem loteamento em cima ou já está previsto a implantação, né? Já estão lá em processo de aprovação. Futuramente é bem provável que venham outros. Aí alguém pode perguntar, tá, mas a gente vai ficar sempre esticando? É que eu não tenho como fazer hoje prever um bairro, já vai ter, nós temos bairros, por exemplo, que não tem nenhum ainda, nenhuma ocupação. Mas esses aqui é porque já tinham alguns processos que estavam em viabilidade, estão em processo de aprovação e que precisam ter essa organização, né? Ok? Alguma consideração? Ok? Então, caráter de votação, quem concorda, por favor, se manifestar. Quem não concorda, por favor, se manifestar. Alguma abstenção? Não? Aprovado. Tá. Do item 4.1, então, que nós pulamos, vai dar tempo de a gente falar, já que temos quórum. Só para vocês terem uma ideia, né? Tudo que está em cinza ali e vermelho vai ser das regiões, vão passar por audiência, e os que já obtiveram as faltas também vão ser substituídos, né? Deixa eu só mostrar aqui esse slide. O artigo 15 do regimento interno, então, que fala que a cada 2 anos a gente tem que renovar metade dos conselheiros, né? Então, a princípio, a gente vai ter, ali no período de fevereiro e março, a gente vai ter audiências públicas em 7 regiões geográficas. Uma dessas é por questão de falta e as outras são por questão dos 2 anos. Ali a gente estaria renovando cerca de 15 conselheiros. E o segmento entidades organizadas, então, são 12 conselheiros, que a gente vai fazer ofício solicitando alteração. E segmento do poder público serão 8 alterações também, que vai o ofício para o prefeito, então, comunicando o desligamento. Aqui em cinza, então, a princípio, as audiências que a gente tem que fazer a cada 2 anos. Aqui, o Leonardo Dias ele tem um problema de saúde que ele não está conseguindo acompanhar as reuniões, então a gente vai fazer uma audiência para achar um suplente para o Vanderlei Moreira, né? E o que está em vermelho aqui, o Fernando, o João Kremer, o Albertinho Fries e o Dorvalino Casagrande, então, já estouraram as faltas, mais de 3 consecutivas, ou 10, no caso aqui, 10 reuniões, né? Essas aqui a gente já homologou na reunião de julho, se eu não me engano. Outras faltas, então, o Levi Pereira Santos e Jusemar Pavão, que tinham um mandato de 4 anos, a gente vai também solicitar o ofício. Já tiveram 5 faltas alternadas. Aqui, Luciano Chiarelotto e Adriano Giuriati, que vai ser por ofício, né, por causa dos 2 anos. O Douglas Brown e o Paulo Roberto Linderman estavam na forca aqui, mas já vi que se salvaram. Ele tem que te avisar. Se ele não te avisa, é falta. Falta para ele. Os 2 têm que se comunicar, no caso, né? Pois é, daí o que eu vou te dizer agora? Não, mas se salvaram, tá? Esse ano vocês se escaparam. Aqui o Cláudio Cracker e seu Valdemar, 7 alternadas. 7 faltas alternadas. Aqui, então, a gente teve o pedido... Tem. Ele tem a última que ele veio foi a reunião passada. A última que ele veio aqui ainda veio a passeio, estava de bermudão aqui. E a outra foi em julho, no caso.
Não é? Do Poder Público, então, Serginho, que pediu desligamento, e o Fábio Eckert. E aqui dá, então, esses membros do Poder Público que a gente também vai fazer a renovação dos conselheiros. Então, vai dar mais de 50%, e surgiu até questionamento que não estavam previstos no regimento, né? Tem conselheiro, por exemplo, que foi eleito há 6 meses e já venceu os 2 anos. É o caso da Patrícia, que está aqui na reunião. Patrícia é uma, né? A Cláudia não está aí. A Cláudia e o Mauro também. É. O que a gente ficou em Foi dúvida, desligado. no caso deles, só para esclarecer, que agora, em 2017, a gente teria que trocar os conselheiros. Só que a gente já trocou eles nesse ano, foi em junho ali, porque os outros tinham extrapolado faltas. Aí ficou aquela questão, agora a gente vai trocar de novo os conselheiros, ou começa a contar 2 anos a partir desses que assumiram? A gente ficou na dúvida. Na verdade, não era a renovação só de 30%, não teria essa cláusula, é que foi feito aquele primeiro porque foi eleito todos numa pegada. 50%. Foi eleito todos numa pegada e foi feito um sorteio para ter de cada 2 anos, daí... Isso. Só que como não se configurou isso, o regimento é nosso, nós podemos mudar o regimento interno, que é o nosso entendimento, eu acho que seria justo para quem assumiu agora no lugar de... Eu sou como vai ter favorável. mudança de todo esse pessoal aí, só quem está saindo já dá o mínimo necessário. Sim. Eu sou favorável de que quem entrou há pouco tempo e tem vontade de continuar, tem mais que continuar. Quem está vindo, né? Quem está vindo, justamente. 2 anos a partir do seu acesso. Uhum. Não, podemos fazer isso. Eu sou favorável. Eu acho que se a pessoa está vindo e tem vontade de continuar. Ok? Então, a gente prevê uma alteração no regimento? Prevemos uma alteração, então, disso, que quem assumiu, que se mantenha o prazo de quando assumiu, os 2 anos. Fala... O prazo do conselheiro é de 4 anos. Depende. De 50%. 50% é 2, 50% é 4. Ô, Wilson, mas agora eles viram 4, não viram? Agora vai renovar tudo? Vamos mandar de 4 daí? Tem mais isso. Verdade. Se você trocou agora, fica sempre de 4, daí não tem mais. Tem que se pensar na dificuldade de achar pessoal. Não, por isso que eu digo, por isso que eu sou favorável. Quem está vindo e entrou há pouco tempo, que continua. Pode ser reconduzido? Uma vez. Uma vez. Teríamos que pensar... teríamos que Às vezes dar dá uma pensada nisso. Uma boa Júlio, pensada nisso. Né? E só, professores, a título de informação, né, a próxima reunião a gente está pensando que vai ser lá em março, e até março, ali para janeiro e fevereiro, a gente faria as reuniões, as audiências públicas para a substituição das regiões. Mas será que não tem que fazer alguma antes, de repente, extraordinária, por causa desses processos que vão entrando, que nem esse O que ele problema é que retirou? tem carnaval, tem outras datas, aí tem o problema dos horários das câmaras técnicas, não dá tempo. Não, mas o caso, Não que dá nem o caso dele ali, que ele retirou ali, como é que ele vai ficar até o carnaval lá? Não tem como. Segunda... É que esse ano nós já tivemos um problema. Ele precisa receber os honorários e se ele tem que aprovar o arquitetônico na prefeitura. Pois é, Ederson, mas esse ano a gente já teve o exemplo que a gente fez as reuniões ali a partir de fevereiro e não deu quórum nas câmaras. Daí a gente fica lá. Sim, eu sei que não, eu vi que não deu quórum. Ok? Nós fazemos, então, essa proposta e a gente faz a... Não, será que forma. até na próxima a Julie podia fazer um esboço dessa questão que a gente falamos aqui, falamos agora, vou falar um português correto, né? Podemos, a gente dá uma analisada. De fazer um procedimento para quem for pedir isso aí já esteja ali. Uhum. A tendência nossa geralmente é em aprovar. As câmaras também, a gente quer que a cidade desenvolva. Então já faça para que venha mais... Para o empreendedor também saber, olha, não, já tem que fazer isso aqui de cara. Uhum. Tipo dos documentos que teria que anexar para uma primeira análise, isso nesse caso? Sim. O caso dos pavimentos ali, ou outros que a gente tiver, que a gente conseguir já fazer... Sabe que tudo que envolve a discussão de procedimento, nós estamos tendo a mesma dificuldade lá na CPA.
Nós não estamos conseguindo apresentar na CPA os processos porque eles não estão vindo claramente como Ainda tem não que ser. Não sei essa sigla ainda. É a Comissão Permanente de Acessibilidade, né? É uma outra comissão que a gente tem uma vez por mês que a gente se reúne para tratar de acessibilidade de casos que não atendem a 100% da acessibilidade. Mas exemplo disso, a gente não está conseguindo levar adiante porque não estão vindo claramente as propostas. Então, claro que aqui ele está ainda em estudo, eu não sei se ele está em estudo aqui, eu não sei como é que está a questão da definição disso, mas eu acredito que vai um tempo, porque mas tem que começar ele não vai estar com 2 meses isso aqui por isso aqui. Anteprojeto, né? Vamos ter que começar a usar outros termos, anteprojeto, o cara entrar com anteprojeto, um estudo mais detalhado, e isso daí a gente vai ter que criar uma nova forma de cobrar honorários. Sim, a intenção era início do ano que vem a gente entrar com esse projeto na prefeitura. Para nós... É por isso que o estudo de impacto de vizinhança está regulamentado no código, no plano diretor. O estudo de impacto de vizinhança, tu vai ter todo o estudo de sistema viário, de sombreamento que vai causar na vizinhança. Então, não acho nem que seja um estudo preliminar de projeto, mas um estudo de impacto de vizinhança. Qual é o impacto que esse edifício vai causar na vizinhança? Vamos fazer o seguinte, então. Não, se ele vai fazer um anteprojeto... Conversando com o Luciano aqui, que ele está bem indignado, que esse processo aqui, então, que se fosse liberado, que ele fizesse o estudo de impacto de vizinhança e voltasse para nós analisar novamente, para... Pode ser? Pode ser Mas esse estudo de impacto de vizinhança, para a próxima reunião lá em março... Sim, mas não, aí tu já faz, a gente libera para você fazer, porque vai ter que voltar para cá, como é que é o termo que tu usou, que tem que fazer igual, né, esse estudo de impacto de vizinhança... Diretor. Tem que fazer. Nós estamos pedindo uma igreja, imagina um empreendimento desse tamanho. O que o empreendedor está pedindo nesse momento é a possibilidade de se acrescer 2 pavimentos acima do nível da base. Sim. Só. É o começo do processo. Depois disso, ainda tem todo o trâmite. Eu acho que o Ederson atrapalhou aqui as ideias dele, que ele não iria mais verificar isso aí. Eu acho que o Concidade tem toda a condição de dar o despacho, dizer o seguinte, ó, você pode fazer, e você, quando trouxer o estudo de impacto de vizinhança, você nos apresenta aqui e você diga as medidas mitigadoras que você tomou para utilizar esses 2 pavimentos, e o pessoal vai dizer, isso está bom, ou vou pedir para você mudar alguma coisa. Não vamos deixar o cara parado 6 meses por uma falta de entendimento do conselho, né, pessoal? Por mim pode ser assim. Viu como conversando? É só explicar, ô cabeção? Wilson, só repete para mim, para eu pegar. Só, por favor, nós tivemos dificuldade de fazer a última ata, porque assim, foi falado muito fora do microfone. A Júlia estava fazendo por telepatia, eu acho, a última ata lá, ficou bem complicado. Só repete, por favor, a proposta. E também tem que lembrar, né, o empreendedor aqui, que existe uma recomendação das câmaras técnicas de que você tem que atender a taxa de ocupação, né? Então, a liberação aqui da solicitação é parcial, ela não é total, né? Tem que deixar conforme aparecer, isso. Não, eu acho que a única vinculação que tem dos procedimentos, que não seria o normal, é que você apresente o EIV aqui nesse conselho. O EIV tem isso, não precisa pedir. Ok. É que tem Tá. Isso. Presidente. Não é sobre esse assunto. Pode falar, sim. Mas voltando um pouquinho ali na questão das faltas e como é que vai ficar ali. Isso aí vai ser passado para nós ali alguma projeção ali. Sim, sim. Para a gente ter uma ideia. Vai ser no lugar do titular. Não, mas eu já estou. Eu nunca, quer dizer, eu tive acho que uma falta ou 2 nesse período todo. Sim. Né? Sim, mas vai assumir em que ano? Não, eu só estou na dúvida, é o seguinte, agora a gente teve aquele período ali dos 2 anos para metade dos conselheiros. Agora volta a ser tudo 4, né? Tá, mas vai ter as audiências públicas? Sim. Sim, porque tem gente que vai só nos bairros da aqui, Heleno. Do cinza, né? Inclusive, tipo lá Vila Rica. Sim, no nosso bairro tem. Tem. Sim. O Passo Forte, Vila Rica, Passo Forte, qual é outro? Peraí, deixa eu ampliar aqui. Hã?
Só ampliar ali, só um pouquinho. Ó, Santa Paulina, Jardim Europa, Passo dos Fortes, Engenho Brau, Jardins Alvorada. Aqui no Quedas do Palmital, Santo Antônio, nós vamos ter que eleger um suplente. Tá, mas a eleição é para os dois. Não, mas é que nesse caso aqui é um problema de saúde. Saúde do Leonardo. Não, eles não atingiram falta, nada, ó. Só Sim. que não está dando. Tá aí datas. Só teve 2. Eu não sei. Eu não tenho esse histórico. Acho que só teve 2. Aí na região 5, aqui Engenho Brau, Jardins Alvorada também. Região a do Cristo Rei, Bela Vista, São Cristóvão, por número de faltas. EFAP, por causa dos 2 anos. Trevo, Belvedere, Vila Rica também. Fronteira Sul, Santos Dumont, Campestre Industrial, que é esse que nós vamos fazer a alteração do regimento, então, já que eles assumiram esse ano. E esse aqui do Sede Figueira, Alto da Serra também, que nós fizemos esse ano a substituição. E esses vão ser todas audiências públicas. Então, vão ser 5 audiências públicas a princípio. Datas? Nós pretendemos fazer em janeiro e fevereiro, antes até da primeira reunião. É para apresentar. Eu quero ver que seja depois do dia 15, né? Senão... Ah, tá. Daí eu vou pedir a disponibilidade de cada um. Diga. O Leno aqui levantou uma questão. Nas audiências passadas para a formação do conselho, por exemplo, aqui no centro teve 8 candidatos. Certo? Então, que fosse feito o mais votado, o segundo, e ficasse o registro que se a pessoa não assumisse, assumiria o titular e o suplente, e ficaria num cadastro de reserva para não acontecer o caso, ter que fazer uma nova audiência. Não sei se pode legalmente, mas... Porque daqui a pouco pode que ele vai ter o mesmo risco que no Cadê. Tem gente que não veio nem o titular, nem o suplente. Aí vai ter que fazer uma audiência pública a cada 6 meses, cada 1 ano. Uhum. Que é atípico, né, que é audiência pública. Mas se for ter os 2 lados, né? De repente, tu vai chamar, primeiro vai ter que ver se a pessoa tem interesse, não tem, daí tem que esperar esse tempo, se faz, já se manifesta. Não sei. De repente tem outras pessoas mais interessadas que querem. Outro pedido, presidente, tá, em relação a esse pessoal que já completou, extrapolou o número de faltas. Tá? Em especial, vou me referir às audiências públicas, tá, que são ocorridas nos bairros. O segmento a gente sabe que ou faltou ou não faltou, mas aquele não pode mais vir, indica outro, pronto, um assunto à parte. Agora, onde tem audiência pública, essas pessoas que extrapolaram as faltas, elas vão ter o direito agora, na próxima eleição, de concorrer ou vão ficar inelegíveis? Isso tem que ser tomada uma decisão agora, para já se pensar nas próximas eleições ali, né? E eu sugiro que isso seja já retroativo a esse período, que o pessoal tem que ter responsabilidade e compromisso. Assumiu, venha. Se não pode vir, diga, não vou vir e não vou criar situações. Eu entendo que não, né? Se a pessoa não veio, por que vai querer... Mas vai ter gente que vai ir lá. Então, se nós não deixarmos claro isso aqui, vai ficar as mesmas situações das faltas que estão tendo desde o começo do período, onde teve gente que já extrapolou o período e até agora não foram retiradas. Tem gente que tem ali, 10 faltas, 12 faltas, sei lá... Né? Sim, mas não foi nem tirada a titularidade e nem passada para o suplente, enfim. Vou dar o meu exemplo, que eu acho que é o mais não é vergonhoso, mas o mais escandaloso ali. Tá? Se eu não venho, nós teríamos perdido os 2. Sim. Então, eu acho que é de mérito daquele que vem aqui ser reconhecido. Só para complementar, eu também concordo com o Leno. Eu acho que tem que se tirar aí, porque é bem delicado tu fazer uma audiência pública na comunidade e a pessoa se apresentar lá para a comunidade que vai representar e aqui no conselho ele não aparece. Né? E é bem complicado também tirar essas lideranças das comunidades. Né? A disponibilidade de tempo deles, né? A gente tem que avaliar tudo isso. Né? Porque chega na hora lá, o cara leva lá 15, 20, 30... para votar para ele, né? Lá na comunidade ele fica de boa, quando chega na hora dele cumprir a responsabilidade dele, que é, de fato, estar presente aqui, como mesmo o Leno estava citando, o cidadão não vem. Então que se elimine-se. E essas pessoas que mas já... era de fazer audiência agora, e nessa audiência mostrar, falando que vocês elegeram, isso, quer representar vocês, não veio. Isso. Não veio. Que se clareie isso para que esteja, para começar esse ano que vem aí,
que não precisa nem o presidente estar dizendo, ó, não pode sair antes da reunião, que o quórum fique até, né? Tem muita coisa a ser discutida, muita coisa a ser clareada aí, porque tem os conselheiros, por exemplo, o senhor Valdemar. O senhor Valdemar falou, o cara que estava vindo. Mas estava vindo aonde? Veio da onde? Né? Qual é a informação do Linderman? Para mim, eu estava vindo. Eu estou ligando para ele e não consigo. Entende? Outro fato também, que se comunica com o suplente também, o titular e suplente. O titular já tem a obrigação de vir. Né? Então, que se comunica os dois. Né? A obrigação é sempre do titular. Agora, o suplente lá não está sabendo que o outro está vindo, o outro não está vindo. Né? O caso do Leno aí, se ele não vem, que ele é sempre, né? O caso do Comeneghini, praticamente se absteve, né? Entende? Só passa, por favor, ali. Eu concordo com essa situação. O único detalhe é que nós não podemos chegar lá numa audiência pública e dizer, olha, não vai poder se candidatar. Tem que estar no regimento isso. Então, se não tiver, essa mesma adequação se vai se fazer no artigo 15, eu acho que já podia propor e fazer o ajuste logo, se fosse esse o caso. Porque não dá para chegar lá, a gente pode até sugerir, mostrar, mas se não está escrito, todo mundo pode se candidatar. Então, acho que deveria estar previsto no regimento isso. Pode se candidatar aqueles que já foram eleitos e não compareceram. Não pode. Aí não pode, evidente, é óbvio. Mas tem que ter cara de pau, o cara vai se candidatar de novo. Que se clareie isso agora, né? Porque não pode. A pessoa que teve já o nome indeferido aí, ele não pode se candidatar lá na comunidade. Né? Outra situação que me preocupa, que essas regiões, elas são regiões distantes, né? Então, e horário também, né? Para muitos desses conselheiros lá, às vezes também não é compatível. Sim. Né? Tem que rever tudo isso também. Sim, e só ficando claro, né, a Júlia está me lembrando agora que tudo isso que nós temos que fazer de alteração tem que ser por resolução. A resolução só vai vir na próxima reunião. Ok, tá tranquilo, contanto que seja clareada essa situação. Aí nós não vamos poder fazer as audiências que a gente queria fazer em janeiro e fevereiro. Tá, beleza. Nós podemos mudar o item do regimento. Não estava em pauta, eu acho, né? Não estava em pauta, aí tem que trazer, tem que apresentar, tem que ser, senão... Se for mudar, essa questão do titular com o presidente, e um para o outro não está funcionando. Se fosse uma coisa vinculada aqui ao Concidade. Por exemplo, assim, ó, tu está lá, tu é suplente, cheio de compromisso. Agora, se tu sabe que o titular não vai, daí tu vem. Agora, por exemplo, estou com compromisso, o titular não fala nada, tu não vem. Agora, se tu não tem nada a fazer, ou tu não está com uma pauta mais frouxa, tu vem. Então, se essa comunicação fosse via Concidade, eu acho que aí você resolve dois problemas. Mas e como é que eu vou saber que o titular não vai vir? Não, o titular confirma até 24 horas antes ou está fora. Mas isso já tem. Isso já está escrito? Isso já tem? A questão de e a comunicação já tem? Sobre a não poder vir com antecedência já tem, tá no regimento. Mas aí Só que o titular não está tendo o compromisso de comunicar, nem o Concidade e nem o suplente. Esse o problema maior. Mas assim, Heleno, para nós matar a charada, ele não confirmou 24 horas, ele leva a falta. Aí o suplente é convocado, e eu venho. É essa a questão. Se ele tem que comunicar, não comunica, daí tu fica ali. Então, ele não comunicou 24 horas, não deu só um ok lá no e-mail, que ele vai estar presente, ele já recebe falta, aí muda a coisa. Só que nós temos situações de pessoas que até hoje dizem que não recebem os e-mails. Então, tem gente que está dizendo que está vindo e não está vindo também. Então só para não se alongar, a gente vai então dar uma repensada nessa proposta, então a gente faz então e encaminha, tá? A próxima reunião vai ir lá para março, provavelmente. Porque não tem as câmaras, não vão se reunir antes, não tem... Né? Vai colocar em votação? Vai ter que ser depois. Tem que ser depois. Ok? Do quê? Dos 6 pavimentos foi feito, vai fazer a votação? Do quê? Está falando de duas coisas.
fazer estudo de impacto de vizinhança. Quantos mil metros quadrados tem só os andares de comércio, de serviços? Vai ultrapassar os 5 mil, são 10 andares. Vai ultrapassar os 5 mil. Então, naturalmente, esse projeto dele precisa de um estudo de impacto de vizinhança. Eu acho que não chega nem a ser votação, são 40 andares, são 6 andares de garagem, vai ser quantos mil metros? Entendeu? Porque senão nós vamos estar empacando mais a vida do empreendedor. Sim, mas tu não diz para fazer a votação? Ah, então desculpe. Formalizar, porque ele está pedindo. Fica registrado, então, em caráter de votação, que se apresente, então, o estudo de impacto de vizinhança. É isso? Quem concorda, a favor de se manifestar. Quem não concorda? Quem se abstém? Ninguém? Ok. Aprovado. Isso. Alguém tem alguma consideração mais final? Se não tem... A pauta? Tá, pode se manifestar. Pode. É mais para... Valdemar, sou representante das entidades. É mais para, como conhecimento da prefeitura, lá no bairro Queda do Palmital, tem uma área que é da prefeitura. É anexo à Associação dos Viajantes, na VOSC. Já houve uma invasão lá uns 3 ou 4 anos. Então tinha lá 4, 5 pessoas. Hoje tem mais de 10 morando. E, aos pouquinhos eles estão ampliando essa residência. Mas o mais agravante, o presidente, é que estão criando cachorro, galinha, porco, e não dá mais para aguentar, porque ao lado tem a VOSC, eles têm restaurante, faz festas, aniversários, etc. e tal, né? E o mais agravante, agora há uns 4 ou 5 meses, antes da eleição, é uma área irregular, a casa que está em cima, né? Não tem habite, não tem nada, e foi ligado luz. Tá? A Casan não passou lá ainda. Então não adianta nós ficar aqui discutindo, né, que para ligar água, luz, tal, tem que ir habites. Eu tive essa dificuldade no Verde Vida. Tive que fazer, acompanhou o processo, né, para depois nós conseguir a luz. E como é que uma situação dessa irregular, poste novo, e foi ligado luz. E até há pouco tempo eles estavam à base de gato, pegava do vizinho da frente para abastecer água e luz. Agora ele tem luz na sua casa, é irregular, e essa terra da prefeitura é aquela área logo atrás onde foi cedido para a comunidade, tem o campo de futebol. Tem o campo lá. Exatamente. Então, acho que é agravante isso aí. A ligação de energia eu sei que já está sendo verificada até pelo Ministério Público, porque nunca se viu tanta ligação em área irregular como teve antes das eleições. Mas, enfim, não, essa situação chegou para mim recentemente, a gente já está... Tem até uma coleta, tem uns moradores que estão coletando material, também está juntando está virando... Já chegou a situação e a gente já está verificando. Sim. Não? Acontece. Ok? Isso? Damos para encerrar, então. Feliz Natal a todos. Próspero 2017 para nós todos ano que vem. Obrigado, gente.